O Conversa Fiada está de volta e hoje nós estamos conhecendo um pouco da vida desse grande mito que foi Lampião, através de sua neta, Vera Ferreira. Ô Vera, eu queria que você explicasse para a gente a origem do apelido Lampião e de Maria Bonita. Pois é, Lampião, antes de ela entrar no grupo do seu Pereira, um desses reuniões do grupo dele, disse que no final da tarde o sertão escurece muito rápido, né? Aí disse que um companheiro disse, Virgulino, eu deixei cair um objeto, que uns dizem que foi um pente de bala, outros disseram que foi cigarro. Meu avô tinha uma agilidade impressionante no atirar, o pessoal achava assim, isso algo incrível. E ele apiava o rifle dele, que amarrava um lenço no gatilho, e disse para o companheiro, no clarão do meu rifle, né, você procura o objeto. Diz que quando ele começou a atirar, ele dizia assim, acende lampião, em alusão ao objeto Lampião. Aí foi a partir daí que ele recebeu esse nome Lampião, deixou de ser Virgulino, passou a ser Lampião. E Maria Bonita? Maria Bonita, minha avó não era chamada Maria Bonita no grupo. Né? As pessoas têm uma ideia que era... Até hoje tem esses cangaceiros vivos que se referem a ela como Dona Maria, Maria do Capitão ou simplesmente Maria. Esse apelido foi dado por um rapaz da Volante, que era um policial, que era primo dela, que era apaixonado por ela. E ela era uma mulher bonita, né, uma sertaneja bonita, e a paixão dele fazia chamá-lo de Maria Bonita. Maria Bonita. Agora, seu avô usava um óculos desde criança. Não era um fato comum por ser criança e também por uma região pobre. Por que isso? Não era desde criança. Não era desde criança? Não. Ele usou óculos no cangaço. Ele tinha problema de glaucoma, foi constatado. O olho direito dele, ele cegou o olho direito no combate. Ele estava perto de do quipá, que parece palmas, né? Só que o espinho é bem fininho, quase você não enxerga esse espinho. Um tiro bateu nesse quipá e saiu um espinho e rasgou o olho. Foi como ele perdeu esse olho. Aí ele passou a usar óculos para proteger o outro olho, né? Porque ele ficou cismado e foi a partir daí que ele começou a usar óculos do cangaço. Tá. Agora, o que você acha que podemos atribuir a ele esse conhecimento de estratégia militar que ele sempre desenvolveu, porque ele sempre saiu de todos os combates ileso, né? Isso. Ele ganhou quase ileso, né? Ganhou muitos combates. A que você atribui essa perícia dele? Segundo o seu Pereira, que conviveu com ele, disse que ele ficava impressionado com as estratégias do meu avô, né? O seu Pereira disse que ele tinha os dois irmãos mais velhos, mas ele era quem determinava todas as ações e todas as ações dele eram bem-sucedidas. Acho que o fato dele ter sido almocreve, que eram pessoas que carregavam mercadoria em lombos de burro, o que os caminhões fazem hoje, os caminhoneiros, ele fazia em lombos de burro. O que os tropeiros faziam faziam também. Em Minas. E ele saía de Pernambuco, Bahia, Alagoas, então ele tinha um conhecimento da área muito grande, né? Isso facilitou muito a ele. E o fato era uma coisa tão natural que o seu Pereira falava, e as pessoas, que era algo assim impressionante. E o pessoal estudando as estratégias dele, que teve uma na Serra Grande, em Pernambuco, e segundo o próprio pessoal do Exército, disse que ali foi uma aula de estratégia. Ele, com menos de 60 homens, conseguiu botar para correr mais de 300 soldados. Então, ele realmente era algo natural dele, não era nada, né? Porque leu Maquiavel, porque leu... Não. Era algo natural de sertanejo também, né? Você vê que o vaqueiro também tem um domínio da região muito grande. Às vezes até o próprio instinto de defesa e sobrevivência. Sobrevivência. Né? Vera, conversando com você também, eu queria que você esclarecesse para as pessoas, porque alguns historiadores falam que o Lampião lutou contra a Coluna Prestes a pedido do governo, né? E que em troca ele recebia armas e fardas. Teve na época, para combater a Coluna Prestes, foi determinado que um deputado federal, Floro Bartolomeu, no Ceará, ele montasse um exército, né? Que seria uma patrulha para combater a Coluna Prestes, que era um grupo que seria para esse fim. Na época, o Floro Bartolomeu teve doente, foi para o Rio, e meu avô, Padre Cícero mandou um bilhete para o meu avô. Floro pediu para Padre Cícero chamá-lo, porque disse, olha, Padre, se eu chamar, ele não vai atender, porque ele não conhece quem é Floro. Mas ao Padre Cícero ele atenderia. E ele foi atender o pedido do Padre Cícero. O Padre Cícero explicou para ele o que era, deu a patente de capitão para ele, né? E deu armas, a roupa
e munição e dinheiro. Ele entrou com uns 60 homens, saiu com mais de 100 homens, né? Que era o batalhão patriótico para combater a coluna Prestes. Quando ele chegou na divisa do Ceará com Pernambuco, ele mandou um emissário falar com o comandante da Volante, que estava também combatendo a coluna Prestes, para se juntarem. Quando ele chegou lá e disse, o comandante disse, eu não reconheço o Lampião como capitão do batalhão patriótico. Aí voltou e disse, aí meu avô não teve conversa, bateu na arma e disse, então você vai cantar pela cantiga antiga. Voltou a ser cangaceiro. Que é interessante isso, que o mesmo governo que combate, né, o mesmo governo quer se aliar. É uma loucura isso. Mas o cerco apertava-se em torno de Lampião, e tropas volantes, comandadas pelo capitão João Bezerra e pelo aspirante Ferreira de Melo, do 2º Batalhão de Polícia de Alagoas, buscavam exterminar os cangaceiros. Foi quando o sargento Aniceto Rodrigues dos Santos prendeu um coiteiro. Lampião descansava na Grota dos Angicos, à beira do riacho do Ouro Fino, e escrevia versos. Meu rifle atira cantando no compasso assustador, faz gosto brigar comigo porque sou bom cantador. Enquanto meu rifle trabalha, minha voz longe se espalha, zombando do próprio horror. Mas o coiteiro traiu Lampião, e utilizando-se de todos os meios de transportes, as volantes dividiram-se em 3 grupos sob comando de Aniceto, Bezerra e Ferreira de Melo. Lampião seria atacado de surpresa. Não teria tempo de organizar sua guerrilha, como em outras vezes. Quando pensei que podia, o caso estava sem jeito. Vou dar trabalho ao governo, enfrentar agora de peito e trocar bala sem receio, porque morrendo num tiroteio, sei que morro satisfeito. Madrugada de 27 para 28 de julho de 1938. Maria Bonita servia café a Lampião quando iniciou o tiroteio. Honorato da Silva, soldado, acertou o tiro que matou Lampião, e o soldado Sandes cortou a sua cabeça. Honorato foi depois assassinado misteriosamente em Palmeira dos Índios, Alagoas, em 1963. Agora, outra coisa. No episódio que ele foi morto, numa emboscada, com tanto conhecimento, acredita até que tenha sido uma traição de alguém, né? Como é que foi a emboscada e, assim, por que exibiram tanto a cabeça dele? Quando eu tive com Dadá a primeira vez, Dadá foi minha grande mestre, foi a mulher do Curisco, eu com 13 anos perguntei por que meu avô morreu, porque eu não entendia, né? Por que ele tinha morrido. Aí ela disse, uma coisa que eu não tinha entendido na época, mas depois eu passei a entender, era assim, Vera, até uma criança mataria o capitão naquele dia. Era o dia dele. Né? Ok, nós vamos para o comercial e voltamos já já.